mais entrevista, gente? Vamos falar sobre hipnoterapia e ansiedade. Você que nos assiste nesse momento, já ouviu falar em hipnoterapia? Esse método vem ganhando cada vez mais atenção e é cercado muitas vezes por vários questionamentos, curiosidades. Por exemplo, será que a hipnose pode ser uma aliada no tratamento da ansiedade? Como funciona esse processo e quais são os seus efeitos? Para a gente entender melhor o tema, aqui comigo, a hipnoterapeuta Tatiane, que vai explicar como a hipnoterapia pode nos ajudar no controle da ansiedade. Boa tarde, linda. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que estão assistindo também. É um prazer voltar aqui. Quanto tempo, mulher! Que maravilha! Então, assim, pra gente relembrar sobre a hipnoterapia, primeiro explica pra gente, então, o que é a hipnoterapia. Vai lá. A hipnoterapia é uma técnica usada por terapeutas, né, que usa o quê? Usa a técnica de hipnose, né, que é um fenômeno natural da nossa mente, né? Em vários momentos nós entramos em estado de hipnose e compreendendo isso, nós desenvolvemos, ou seja, foi desenvolvida há alguns anos atrás, né, a técnica, a semântica para usar isso a favor do ser humano. Por quê? Porque a nossa mente não separa o que é real do que é imaginário. Então, nós conseguimos usar a técnica de hipnose a fins terapêuticos para entender por que eu estou agindo exatamente como eu estou agindo nesse momento. Por que a minha mente está fazendo eu me comportar dessa maneira? Porque eu tenho uma programação. Entendido. Aí, muitas pessoas que estão em casa, Tati, vão falar assim: ai, Patrícia, mas eu tenho medo de hipnose. Porque o que a gente tem muitas vezes contato nas redes sociais, TikTok, são aquelas hipnose show, sabe? Sobe lá no palco, o cara fala quantos dias da semana, aí a pessoa pula a segunda-feira e fala outro nome. Essas coisas assim, aí a pessoa fala, hipnose, mas não é isso, né? A hipnoterapia trabalha a favor da saúde, é isso? Exatamente. Existe a hipnose de palco, né? E ela é super válida, desde que a pessoa queira passar pelo processo. Quem fala assim, pode tentar, não vai conseguir, não vai conseguir. Porque a pessoa tem que estar suscetível àquilo, ela tem que receber aquele comando e aceitar. Agora, a hipnoterapia não. A hipnoterapia é única e exclusivamente para a pessoa se sentir melhor. Ou seja, eu vou usar do seu conhecimento sobre a sua vida para te mostrar como você pode interpretar isso de forma diferente e não sofrer mais com o sintoma que você está sofrendo. Entendi. Aí quando a gente fala sintoma que está sofrendo, a gente entra no caso ansiedade. Muitas pessoas, quando a gente fala ansiedade, 90% vai falar que em algum grau tem a ansiedade. Como que a hipnoterapia pode ajudar nessa questão ansiedade, Tati? Primeira coisa, o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de medo, né? Então a pessoa ela tem muito medo. Daí, outro dia eu estava atendendo um ansioso, por sinal, e ele disse assim, só que tem um porém, eu não tenho medo de nada. Olha. Você está falando que é medo, mas eu não tenho medo de nada. Aí eu olhei para ele e falei assim, você não tem o medo claro para você. Porque a ansiedade não é sobre um medo que você tem certeza que você tem. Olha. Por quê? Porque esse medo é desenvolvido na nossa primeira infância. Então, muitas vezes a gente não tem clareza. Por isso que existe a ansiedade. Porque se eu tivesse clareza, né, o que é o medo? O medo é uma ilusão. Né? E ele serve de forma para proteger quando eu vou atravessar a rua, quando eu vou me alimentar, né? Não vou comer qualquer coisa. Ele serve para te proteger. Mas o medo do ansioso, ele serve para acelerar. Só que ele não sabe qual é esse medo. Ele não tem consciência. Assim como eu atendi um que disse que não tinha medo, mas obviamente ele tem, só não tá claro para ele. Tem muitos que dizem assim, mas eu tenho medo disso. Vem com a lista do medo, né? E às vezes não tem nada a ver com aqueles medos. Por quê? Por conta da maturidade. Quando nós desenvolvemos a nossa programação mental, nós não temos maturidade. Bom, você tá com a Alice agora, né? Toda pequenininha. Então, assim, a Alice almoçou e quer um chocolate. Aí você tem toda uma regra que até uma idade você não quer dar açúcar. Aí a avó dá. Aí você chega e olha e diz assim, poxa, avó, né? Não, a gente tá segurando por questão de saúde. Ela vai comer, não agora. E aí você pega o bombonzinho e fala, filha, não, hoje não. Só que a Alice não entende o hoje não. Aí ela olha pra você, ela se joga no chão, assim. Eu queria, minha avó que me deu, né? Aquela coisa que a gente fala bem assim, nossa, que criança mal criada. Não tem nada a ver com malcriação. O que é? A maturidade da Alice de não compreender que algo que ela acabou de ganhar não é mais dela. Então, naquele momento, pode gerar na Alice, pelo amor de Deus, gente, isso é só um exemplo, né? Não vai gerar? Não vai gerar trauma na Alice.
naquele momento ela pode interpretar assim: eu tenho medo de não poder ter as coisas. Olha só. É uma possibilidade, tá? Aham. Possibilidade de acordo com a maturidade dela. Então, toda vez que ela ganhar alguma coisa, ela vai olhar pra mãe. Pra saber Posso se ter? pode ou não. Porque ela não sabe, né? Ela não entende. E muitos levam isso pra vida adulta. Totalmente. Leva totalmente. Totalmente. Tem muitas pessoas que compram pro filho as coisas, mas não compram pra si. Olha. E aí, quando a gente vai tratar, percebe que o que que aprendeu quando era criança? A servir. Então, eu não posso ter. Mas para meus filhos tem tudo. E a hipnoterapia consegue diminuir essa ansiedade? Porque a gente tem vários graus de ansiedade, né? Vários ansiosos. Consegue diminuir essa carga, a pessoa compreendendo, tendo esse autoconhecimento? Como que é, Tati? A partir do momento que a pessoa compreende, que nós compreendemos, porque eu também faço parte desse time, né? Quando eu tenho algo para tratar, eu tenho que ter compreensão. Então, quando eu compreendo que eu sou resultado de uma programação e eu olho para isso de uma forma diferente, eu mudo meu comportamento. Então, se mas é uma ansiedade leve, Tati. Eu fiquei só nervosa para aparecer aqui no programa, por exemplo. Mas você apareceu. Mas me incomoda. Então vamos tratar, vai melhorar. Porque ela vai compreender que é a exposição ou é o julgamento. Ela vai compreender o porquê desse medo. Aí agora é outra pessoa que você convida que nem vem. Fala assim: Paty, obrigada pelo convite. Não é pra mim essa praia. Cheia. Por quê? Porque tem uma coisa mais profunda ali que impede. Às vezes tá todo no cronograma ali. Meu crescimento, se eu aparecer, vai ser muito melhor. Mas não consegue. Olha. Não consegue. Por quê? Porque tem um bloqueio. E assim, é por sessões, Tati? Por exemplo, numa primeira sessão, essa pessoa ela já consegue desbloquear algumas coisas e já encarar essa ansiedade de uma outra forma? Ou são várias sessões? Ou depende também? Cada um é único, né? Exatamente. Você falou tudo. Cada um é único. Eu já tive clientes que em uma sessão nunca mais voltou. Olha. E já tive clientes que eu acompanhei por mais tempo. Por quê? Porque a gente tem que entender que cada um tem uma velocidade. Certo. Né? E cada um tem uma velocidade para essa compreensão. E dependendo do caso da ansiedade, a gente precisa ir com muita calma, tirando as camadas para chegar nessa compreensão maior. Porque afinal a gente está falando de medo. Olha só, e muitas vezes a pessoa tem medo de expor o seu medo, mas dá certo, é isso? Muito certo, opa! Que maravilha, então vamos fazer o seguinte, ansiosos de plantão que nos acompanham nesse momento, podem mandar direct lá pra Tati, viu? Tati, pode o que eu mandar. faço? A minha ansiedade tá assim, 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 e pronto. Passa teu Instagram, linda. Meu Instagram é Tatiane C. Benites, hipnoterapeuta. E é só mandar mensagem que a gente já está preparado para responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Perfeito, linda. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Bom restinho de semana e até uma próxima. Obrigada, igualmente. Pode deixar.